Hey pessoal, hoje à noite vamos mergulhar direto em um canto mais sombrio da história, a Idade Média. Não os cavaleiros brilhantes ou castelos de contos de fadas, mas algo bem menos glamouroso, as punições. Imagine viver em um mundo onde a justiça parecia mais uma forma criativa de horror do que uma lei justa. Naquela época, se você cometesse um deslize, roubar um pão ou até fofocar alto demais, havia uma boa chance de a punição não apenas doer, mas também te humilhar pelo resto da vida. E aqui está a reviravolta: você provavelmente não sobreviveria uma semana nesse mundo. Pense na sua maior reclamação de hoje. Talvez o Wi-Fi caiu, ou seu café veio com o leite errado. Nas ruas medievais, as pessoas se preocupavam bem menos com lates de aveia e muito mais com a possibilidade de serem trancadas em uma máscara de ferro em forma de cabeça de porco. Era menos problemas de primeiro mundo e mais, por favor, não me deixem numa jaula. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Não entrego máscaras de ferro nem coloco ninguém no tronco por esquecer de clicar no botão. Prometo. Talvez aí sejam 23 horas, com as luzes já apagadas e o quarto em silêncio. Ou talvez seja cedo, e você seja corajoso o suficiente para começar o dia com histórias de misérias medievais. Escreve nos comentários. É sempre fascinante ver esse pequeno mapa mundial de corujas noturnas e almas curiosas. Agora, apague as luzes, relaxe com aquele zumbido suave ao fundo, e vamos juntos deslizar na jornada desta noite. Você caminha comigo por uma praça de uma cidade medieval. É barulhenta, cheira a palha úmida, e uma névoa de fumaça das chaminés pesa no ar. Vendedores gritam suas mercadorias, crianças perseguem galinhas, e o calçamento irregular parece julgar cada passo seu. Mas o que prende sua atenção não é a vida do mercado, e sim as estruturas erguidas como avisos em plena vista. Um pelourinho de madeira, já manchado pelo uso de anos, ocupa o centro. Ele não está vazio, alguém está preso ali, rosto vermelho de vergonha enquanto transeuntes atiram vegetais podres. A multidão ri. Crianças imitam caretas do prisioneiro. E de repente você percebe: isso não é apenas punição. É espetáculo. Essa é a verdade incômoda sobre a justiça medieval. Ela não foi feita só para corrigir comportamentos. Era uma performance, uma forma de lembrar todos os outros a se comportarem, ou pagar o preço. Você sente o peso dos olhares, mesmo como observador. De certo modo, as punições não eram apenas contra o culpado, eram uma lição gravada na memória pública. Você repara em detalhes: as ferramentas de ferro empilhadas em uma carroça próxima, o metal escurecido pelo fogo. Parecem instrumentos agrícolas, mas são mais afiados, mais pesados, menos perdoáveis. Um martelo pequeno demais para a ferraria, uma marca de ferro moldada em letras, um porrete de madeira. Objetos do dia a dia, distorcidos em armas da lei. Ainda se imagina se as pessoas acreditavam de verdade na justiça dessas penas, ou se era só o medo que as mantinha na linha. Alguns defendem que era menos sobre moral e mais sobre controle, um teatro de autoridade. Mas você, parado aqui séculos depois em imaginação, consegue sentir como isso devia ser convincente. O cheiro de cabelo queimado, o som de madeira estalando, a sinfonia de zombarias. O medo age rápido quando é pessoal. E aqui vai um pensamento mais leve antes que o clima pese demais. Imagine resenhas no Yelp no século XIV. Fui à praça hoje. O pão do ferreiro era decente, mas a atração do dia? Absolutamente horrível. Não recomendo ser o cara no pelourinho. A vida medieval pode parecer distante, mas é quase divertido imaginar com nossos filtros modernos. A verdade é que as punições dessa era refletiam tanta criatividade quanto crueldade. Não era só dor, era sobre fazer todos lembrarem do que viram. As punições eram bizarras, simbólicas e estranhamente teatrais. E hoje à noite, você está entrando nesse mundo, uma punição de cada vez, para descobrir até onde a estranheza podia chegar. Um gato de rua roça na sua perna, e por um instante isso te âncora na cena. A praça, os ruídos, o espetáculo, agora tudo parece real na sua mente. E logo você vai deixar esse panorama geral para trás e se aproximar, bem de perto, do primeiro método de punição que vamos desvendar. Você verá o brilho do metal, o chiado do fogo, e as cicatrizes permanentes deixadas por apenas um erro. Mas por agora, respire fundo mais uma vez. A praça começa a se dissolver em névoa. O burburinho silencia, a fumaça se levanta.
O que permanece é a promessa do que vem a seguir, o cheiro do ferro incandescente, brilhando como o sol, e a certeza de que alguém, em algum lugar, carregaria aquela marca para sempre. Você sente o calor antes mesmo de vê-lo. Um brilho vermelho alaranjado dança na borda da sua visão, como se o próprio ar estivesse ondulando. Depois, o som, o chiado áspero do metal sendo retirado do fogo. O ferro em brasa. Ele não é grande, não é uma espada heroica ou uma lança ameaçadora. É um simples pedaço de ferro moldado em uma letra, talvez um T para ladrão ou um M para assassino. Mas o tamanho engana. Esse pequeno objeto tem o poder de transformar uma vida inteira em uma cicatriz. Você se aproxima, e o calor lambe sua pele mesmo à distância. O ferreiro, ou melhor, o carrasco, segura o ferro com pinças grossas. A ponta incandescente pulsa, viva, como se respirasse. O cheiro de carvão queimado preenche o ar, misturado com suor e fumaça. A multidão, já reunida, inclina-se para frente, antecipando o momento. O condenado está amarrado a um poste. Ele tenta manter a cabeça erguida, mas a corda em torno do pescoço o força a encarar o chão de pedras sujas. Seus olhos se movem, frenéticos, procurando alguma saída que não existe. Você pode quase ouvir os pensamentos correndo. Talvez não seja tão ruim. Talvez desmaie antes. Talvez acordar amanhã seja possível. Mas a esperança morre devagar, e o ferro avança rápido. Quando toca a pele, o som é indescritível. Não é apenas o grito humano que se ergue, mas também o estalo úmido da carne reagindo ao calor extremo. O cheiro é pior. Carne queimada, doce e enjoativa, invade suas narinas de um jeito que você não consegue afastar. A multidão assiste em silêncio por alguns segundos, como se até eles tivessem esquecido de respirar. Então, começam os murmúrios, os cochichos, e até risadas abafadas. O espetáculo foi entregue. Mas aqui está a parte mais cruel. A dor passa. O corpo se acostuma, o choque anestesia. O que não passa é a marca. Gravada na pele, visível a todos, ela transforma a pessoa em sua própria sentença. Você não é mais João, Maria ou Pierre. Você é o ladrão. O assassino. A letra na pele fala antes de qualquer palavra sua. E você imagina viver assim. Caminhar por uma vila e sentir os olhares fixos em você. Tentar comprar pão e ver a mão do padeiro hesitar antes de tocar a sua. A marca não é só na pele, é na alma, no futuro, na maneira como todos ao redor decidem quem você é. Alguns historiadores dizem que esse tipo de punição era eficiente justamente por isso. Não precisava encher prisões, nem gastar com guardas. Bastava um único momento de dor, seguido de uma vida inteira de exclusão. Simples, barato e, para muitos, pior que a morte. Você volta a olhar para o condenado. Ele treme, o suor escorre pelo rosto, mas a marca já está feita. Ainda brilha vermelha, como se o ferro tivesse deixado parte de sua chama dentro da carne. A multidão se dispersa, satisfeita. Para eles, é apenas mais um dia. Para ele, é o fim de qualquer chance de anonimato. Enquanto observa, você se dá conta de que esse era o verdadeiro poder do ferro em brasa, não punir, mas transformar. Transformar pessoas em símbolos vivos daquilo que não se deveria fazer. A sociedade não precisava repetir a lição em voz alta, bastava apontar. Você respira fundo, tentando afastar o cheiro que parece impregnar até o ar moderno em volta de você. Mas a cena continua viva, como se o ferro em brasa tivesse queimado também sua memória. E a praça medieval, agora em silêncio, parece te sussurrar. A marca não era feita só no corpo. Era feita em todos que assistiam. Você anda pela rua estreita de paralelepípedos, e logo percebe a aglomeração. Não é festa, não é feira. É espetáculo. No centro da praça, ergue-se o tronco. Um instrumento de madeira simples, quase rústico, mas carregado de uma aura pesada. 3 buracos, um para o pescoço, 2 para as mãos. E é só isso. Parece quase ingênuo, como um brinquedo grotesco. Mas quando você vê alguém encaixado nele, entende que não há nada de leve. O tronco prende não só o corpo, mas a dignidade. A vítima, porque é isso que parece, mesmo sendo chamada de culpada, está ali desde cedo. As mãos inchadas, o pescoço rígido, o corpo imóvel. Você tenta imaginar quanto tempo alguém aguenta assim, sem poder espantar uma mosca, sem coçar a pele suada,
sem sequer se proteger do sol ou da chuva. E então, vem o público. Crianças jogam frutas podres, adultos cospem, alguns até arremessam pedras pequenas, só para ver a reação. Mas a reação é quase sempre a mesma: impotência. O condenado não pode correr, não pode revidar. Só pode receber. O tronco era pensado mais como punição do que como espetáculo. Talvez fosse os dois. Afinal, ele transformava o castigo em evento coletivo. O povo não apenas assistia, participava. O escárnio se tornava parte da sentença. Você olha para o rosto da pessoa presa. Os olhos estão vermelhos, não dá para saber se de lágrimas ou do cansaço. A boca seca se abre, talvez pedindo água, talvez tentando justificar um crime pequeno demais para merecer tamanho teatro. Mas ninguém escuta. Ninguém quer escutar. O tronco não é para diálogo, é para silêncio. O cheiro de restos de comida podre cobre o ar. Aquele tomate que se espatifou no rosto do condenado já escorre, misturado ao suor. Você pensa que, em outros tempos, isso poderia ser considerado piada de mau gosto em algum programa de televisão. Mas aqui, não há plateia sorridente de verdade. O riso que ecoa é cruel, cortante. E então, como sempre, ao lado mais sombrio, a permanência. O corpo preso ao tronco pode ficar lá por horas, dias inteiros. Chuva encharcando roupas. O frio da madrugada congelando ossos. A fome esvaziando lentamente qualquer força. Muitas vezes, a punição não precisava terminar oficialmente. O corpo simplesmente desistia antes. Você imagina ser colocado ali. A multidão, antes anônima, de repente vira juiz. Cada pessoa tem algo a arremessar, uma palavra para gritar. E você, sem poder sequer levantar um braço, é reduzido a alvo. A humilhação não é detalhe, é a essência. Curiosamente, alguns registros contam que o tronco também era usado de forma comunitária. Casais briguentos eram presos lado a lado, obrigados a se encarar por horas. Talvez fosse uma lição conjugal forçada, talvez só mais um tipo de diversão para os vizinhos. Mas a ideia é clara: no tronco, ninguém sai maior. Você percebe que esse castigo não precisava de sangue para ser cruel. A dor não estava tanto no corpo, mas na exposição. E é quase impossível não traçar uma linha até hoje. Redes sociais, linchamentos virtuais, julgamentos públicos que deixam marcas mais duradouras que uma prisão curta. O tronco, no fundo, nunca desapareceu. Só mudou de cenário. A praça medieval volta a ficar silenciosa em sua mente. O tronco continua ali, vazio por um instante. Mas você sabe, não ficará vazio por muito tempo. Você sente o ar mudar assim que desce os primeiros degraus de pedra. É como se o próprio chão respirasse diferente. O cheiro pesado de umidade e mofo já anuncia o destino, o calabouço. As paredes são úmidas, cobertas de limo verde escuro. Tochas queimam lentamente, mas a chama parece engasgada pela falta de oxigênio. O ar é tão denso que você precisa inspirar devagar, como se cada fôlego fosse negociado com a escuridão. O corredor é estreito, as pedras frias parecem fechar-se sobre você. Até que, finalmente, a porta de ferro surge, pesada, rugindo ao ser aberta. Dentro, o silêncio não é ausência de som. É silêncio de sufoco. Como se até os gritos tivessem sido absorvidos pelos muros. Os prisioneiros que vivem ali não são chamados de pessoas, mas de condenados. É uma distinção cruel, porque apaga qualquer traço de humanidade. Você os vê sentados no chão, correntes presas aos tornozelos, corpos curvados como se já tivessem desistido de ocupar espaço. O frio se infiltra nos ossos, a escuridão penetra nos olhos. Historiadores ainda discutem se o objetivo do calabouço era realmente manter vivos os condenados ou apenas prolongar o processo da morte. Porque a diferença é mínima. Poucos saíam dali inteiros, e os que saíam carregavam marcas invisíveis que jamais cicatrizavam. Você se aproxima de uma das celas e percebe os detalhes: o chão coberto de palha úmida, infestada de ratos, um balde de madeira que deveria servir como latrina, mas que já transbordou há muito tempo, o cheiro tão penetrante que chega a queimar as narinas. A comida que chega, quando chega, é quase simbólica: pedaços de pão duro, água turva. E há o tempo. O tempo ali não é o mesmo que lá fora. Sem janelas, sem sol, sem lua, os dias se confundem. Você não sabe se já é noite, se ainda é tarde.
e, lentamente, perde o senso de si. Muitos enlouquecem antes mesmo de cumprir a pena. Alguns relatos contam que, em certas regiões, o calabouço não ficava escondido, mas exatamente sob o castelo, perto do salão principal. Era uma lembrança constante de que a justiça do senhor feudal estava sempre próxima, e sempre abaixo dos pés dos poderosos. Você imagina ouvir uma festa acontecendo no andar de cima, enquanto apodrece no escuro. Essa ironia era parte da punição. Você sente a claustrofobia crescer. Pensa em como seria passar apenas uma noite ali. O som da água pingando, o arranhar dos ratos, o roçar das correntes contra a pedra. Cada barulho pequeno vira um monstro em sua mente. E o pior não é o barulho, é quando tudo se cala, e você percebe que está sozinho com seus próprios pensamentos. É difícil não pensar em prisões modernas. Grades substituíram correntes, mas a essência é parecida. O isolamento continua sendo arma. A diferença é que, no passado, não havia preocupação com recuperação, apenas com esmagar lentamente qualquer lampejo de dignidade. Você toca a parede fria, imaginando quantas mãos já fizeram o mesmo gesto. E percebe, não importa o crime, o castigo. Você caminha adiante, e quase pode ouvir o estalar seco de cordas cortando o ar. O som é inconfundível, porque não é apenas som, é um aviso. O instrumento diante de você parece simples demais para carregar tanta dor. 9 tiras de couro, presas a um cabo de madeira. Às vezes cravejadas de ferro ou nós, para aumentar o estrago. Chamam-no de gato de 9 rabos, e a alcunha não é mera coincidência. Ele arranha como um animal selvagem, mas nunca para brincar. Soldados e marujos conheciam bem essa criatura de couro. Nas marinhas europeias, principalmente na britânica, era usado como disciplina regular. Não precisava ser grande crime, uma garrafa de rum roubada, uma palavra atravessada ao oficial, um descuido em serviço. Bastava pouco para que as costas de um homem se transformassem em campo de cicatrizes. Você imagina a cena, o condenado amarrado ao mastro, camisa arrancada, pele exposta ao vento salgado. A tripulação reunida em silêncio, alguns desviando o olhar, outros fitando fixamente, como se presenciar o sofrimento fosse também obrigação. O carrasco não hesita, porque hesitar significaria fraqueza. Cada golpe abre novos sulcos na pele, e o couro encharcado de sangue brilha à luz do sol. A quantidade de chicotadas seguia sempre a sentença conforme a resistência da vítima. 100 chibatadas, diziam alguns registros. Mas há debates se muitos chegavam ao final conscientes. O corpo, afinal, tem limites. E há relatos de homens que desfaleceram antes da contagem terminar, sem direito à misericórdia. Você sente a pele arder só de pensar. O vento que passa pelas costas, a sensação de cortes múltiplos, como garras que nunca soltam. O silêncio após cada estalo é quase pior que o golpe. É nesse intervalo que o corpo tenta reagir, mas não consegue. Havia uma lógica distorcida por trás dessa prática. Acreditava-se que a dor purificava, que o corpo castigado se tornava um exemplo vivo. Não era apenas sobre punir, mas sobre mostrar. A vergonha pública andava lado a lado com a agonia física. Não bastava sofrer, era preciso que todos vissem. Você compara com pequenas punições modernas, ficar de castigo, perder privilégios, até mesmo trabalhos comunitários. Nada chega perto dessa brutalidade. É como se hoje tentássemos ensinar com palavras o que antes se gravava a ferro e sangue na pele. O mais estranho é pensar que muitos sobreviviam e ainda voltavam ao convívio. Homens marcados para sempre, com cicatrizes que atravessavam ombros e espinhas, como mapas grotescos de batalhas pessoais. E, mesmo assim, continuavam a servir. Era o lembrete constante de que a disciplina não era escolha. Você respira fundo. O eco do couro ainda ressoa em seus ouvidos. O gato nunca miava suave, sua língua era feita de dor. E, de alguma forma, continua vivo, porque cada cicatriz carrega sua memória. Você segue adiante e se depara com algo que parece saído de um pesadelo surreal, uma gaiola de ferro, estreita, em forma de corpo humano. Basta um olhar para entender que não se trata de prisão comum, mas de um suplício calculado. Dentro dela, a pessoa não consegue sentar, deitar ou se mover com conforto. Fica suspensa, exibida ao mundo como se fosse um aviso: vejam o destino de quem ousa errar. As cidades medievais conheciam bem esse espetáculo.
As gaiolas ficavam penduradas em praças, em entradas de vilas ou junto a muralhas, balançando ao vento. Ali, o condenado era deixado por horas, dias, às vezes até semanas, dependendo do humor da justiça e da resistência física. Não havia necessidade de carrascos após o encaixotamento de ferro. O sol, a chuva e a fome faziam o trabalho. Você imagina estar ali dentro. O ferro frio encostando nos ossos, o corpo forçado numa postura rígida, o tempo passando devagar demais. Pessoas passam, olham, riem, alguns jogam restos de comida, outros insultos. A vergonha talvez seja ainda mais corrosiva que o sofrimento físico. Afinal, é um castigo pensado não só para doer, mas para humilhar. Um fato curioso é que essa prática era tão comum que as próprias cidades competiam entre si pela criatividade no design das gaiolas. Algumas tinham pontas internas para aumentar o desconforto. Outras eram feitas sob medida, moldadas ao corpo do condenado, transformando a punição em quase uma estátua viva. Historiadores ainda discutem se tais gaiolas serviam mais como punição ou como execução disfarçada. Muitos acreditam que a maioria não sobrevivia por muito tempo, mas há registros de sobreviventes que, após dias de tormento, eram soltos como exemplo ambulante. Você pensa na estranha semelhança com a vida digital de hoje. Não existem mais gaiolas de ferro penduradas em praças, mas há os espaços virtuais, onde a humilhação pública é rápida e constante. O tribunal da opinião não precisa de correntes, basta um clique. Ainda assim, o efeito é semelhante. A pessoa exposta, vulnerável, sendo julgada por todos que passam. O vento imaginário que sopra pelas barras da gaiola parece real em sua pele. Você sente o frio, depois o calor, depois a coceira da imobilidade. E entende que esse tipo de suplício tinha menos a ver com justiça e mais com espetáculo. O condenado virava atração, quase uma peça de teatro macabro da vida urbana medieval. E se por acaso alguém sobrevivesse, a marca ficava não apenas no corpo, mas na memória coletiva. Ninguém esquecia o rosto que foi exibido como um corvo em sua gaiola. Era a pedagogia do medo, um ensino à base de ferro, exposição e silêncio forçado. Você respira devagar, como se tivesse acabado de sair dessa prisão de barras. É estranho perceber, mesmo com o passar dos séculos, a humanidade nunca abandonou o desejo de ver o outro preso em suas próprias correntes. Você caminha mais um pouco e, desta vez, a cena não envolve sangue nem ferros pontiagudos, mas algo que ainda assim pesa sobre a alma: o banco da vergonha. Parece inofensivo à primeira vista, apenas uma cadeira de madeira colocada no centro da praça. Mas, como logo descobre, não é o assento confortável de descanso que sua mente moderna imagina. Nesse banco, o condenado era obrigado a se sentar diante de todos, às vezes acorrentado, outras vezes apenas sob vigilância. O detalhe cruel não era a posição do corpo, mas a exposição pública, que podia durar horas ou até dias inteiros. O banco ficava em local estratégico, perto do mercado, da igreja ou na porta da taverna mais movimentada. Ou seja, todos passavam, todos olhavam. O castigo era aplicado, na maioria das vezes, a pequenos delitos: fofoca, brigas entre vizinhos, discussões conjugais. Em alguns lugares, era usado apenas contra mulheres, como forma de domar esposas consideradas rebeldes ou vizinhas que falavam demais. Já imaginou estar sentado ali porque discutiu sobre quem pegou a melhor galinha na feira? Pois é, o padrão medieval de justiça nem sempre tinha lógica. Você se senta mentalmente no banco, sentindo as tábuas duras debaixo das pernas. O vento frio passa pela praça. Um grupo de crianças aponta e ri. Um mercador balança a cabeça em reprovação. O padre da igreja observa de longe, com aquele ar de que sirva de exemplo. A vergonha parece se multiplicar, crescendo até virar peso físico. Um detalhe curioso é que, em algumas cidades, o banco da vergonha vinha acompanhado de adereços, chapéus ridículos, placas com inscrições, ou até objetos grotescos que pendiam do pescoço do castigado. Havia quem fosse obrigado a segurar uma pedra enorme, como se o erro tivesse de ser equilibrado junto com a postura. Historiadores ainda discutem se esse banco era mais uma forma de controle social ou se realmente servia como medida corretiva. Você lembra de como hoje, em pleno século XXI, a vergonha pública ainda existe, apenas com novos palcos. As redes sociais são, de certo modo, os bancos da vergonha digitais. O público se reúne, comenta, ri, aponta o dedo. E, no fim,
A exposição ainda dói mais do que qualquer ferida física. Mas na Idade Média, a coisa tinha um efeito a mais: o tempo lento. Sem telas, sem notificações, cada minuto no banco parecia uma eternidade. O condenado olhava o sol atravessando o céu, a sombra mudando de posição, o corpo latejando, a mente suplicando por esquecimento. E, talvez o pior de tudo, ao contrário de outros castigos, onde havia dor evidente, aqui a humilhação era limpa, aceitável, até divertida para quem assistia. O banco da vergonha era, de certa forma, entretenimento coletivo. O riso da multidão era a sentença final. Você respira fundo e se levanta da cadeira imaginária. O som da praça desaparece aos poucos. Mas a sensação de estar exposto, julgado e ridicularizado fica presa como um eco incômodo. Você avança e encontra algo que parece saído de um pesadelo. Diante de você está um enorme tonel de ferro, semelhante a um barril sem janelas, apenas com uma pequena abertura no topo. À primeira vista, lembra um objeto comum de armazenamento, mas rapidamente você percebe que ele tem um propósito bem mais sinistro. Esse instrumento era usado para castigar criminosos considerados incômodos, mas não necessariamente violentos, devedores, falsários, ou até quem simplesmente irritava as autoridades locais. O condenado era colocado dentro do tonel, com apenas a cabeça para fora. A princípio, parece suportável. Afinal, estar sentado ali dentro, protegido pelas paredes de ferro, não soa tão terrível. Mas aí você percebe os detalhes. O prisioneiro ficava preso dias inteiros, às vezes semanas, sem poder sair. Não havia lugar para deitar, o ar circulava mal, e a pessoa precisava fazer todas as necessidades ali mesmo. Aos poucos, o cheiro se tornava insuportável, atraindo moscas e outros insetos. E a comunidade, claro, sabia disso. O barril era muitas vezes colocado em praça pública, para que todos vissem o miserável apodrecer na sua própria humilhação. Você imagina o calor sufocante de um dia de verão dentro daquele tonel, o ferro esquentando até queimar a pele. Agora, imagine o inverno, o frio penetrando cada fenda, os ossos tremendo sem espaço para se mover. Não há saída confortável, apenas resistência. Em algumas regiões da Europa, os tonéis de ferro eram pintados com cores vivas ou adornados com símbolos grotescos, quase como se fossem caricaturas móveis da desgraça. Havia relatos de tonéis em formato de animais, bois, porcos ou até ursos, para zombar ainda mais do castigado. Era como se a punição virasse uma mistura de espetáculo e sátira. Afinal, o condenado ficava ali exposto, visível a todos, lembrando diariamente o que acontecia com quem não respeitava as regras. Você toca mentalmente o ferro frio do barril. O eco metálico ressoa, vazio, como se contivesse o desespero de séculos. Não é difícil imaginar os gemidos abafados, a sensação de perder a noção do tempo, de esquecer o próprio corpo. Enquanto observa, você lembra daqueles desafios modernos de ficar dentro de uma caixa em reality shows. A diferença é que, na Idade Média, não havia prêmio em dinheiro nem câmeras de televisão. Havia apenas o ridículo, a degradação e a lenta transformação da pessoa em espetáculo público. Você se afasta do tonel, mas não consegue deixar para trás a sensação de claustrofobia. O ferro permanece em sua mente, como uma prisão sem chaves, lembrando que, às vezes, a crueldade não precisa de lâminas afiadas para ser devastadora. Você segue pelo corredor sombrio e chega diante de algo que parece um trono, mas um trono dos pesadelos. É a cadeira das bruxas, feita inteiramente de madeira robusta, reforçada com ferro. À primeira vista, poderia ser um assento de autoridade, mas ao se aproximar, você percebe os detalhes macabros. Centenas de pregos afiados cobrem o assento, o encosto, os braços e até o apoio para os pés. Sentar-se ali não era descansar, mas mergulhar num tormento imediato. O condenado, frequentemente acusado de bruxaria ou heresia, era amarrado com força para que o corpo se pressionasse contra os pregos. Cada movimento involuntário, cada tremor de dor, fazia as pontas cravarem ainda mais fundo. E como se isso não bastasse, em muitas versões da cadeira havia braçadeiras de ferro aquecidas. Imagine o calor subindo lentamente, transformando a dor em uma mistura de queimadura e perfuração. O prisioneiro, incapaz de fugir, se tornava prisioneiro não apenas da cadeira, mas do próprio corpo. Um fato histórico é que cadeiras semelhantes eram usadas em diferentes partes da Europa. Em algumas regiões da Alemanha, por exemplo, acredita-se que até autoridades locais sentavam-se momentaneamente na cadeira para provar sua pureza.
É irônico pensar que, enquanto alguns a encaravam como teste de fé, outros sofriam até a morte ali. A cadeira era usada sempre até o fim fatal, em alguns casos, servia mais como intimidação. Afinal, a simples visão daquele objeto já era suficiente para arrancar confissões, verdadeiras ou não. Você observa mentalmente as marcas do tempo nos pregos, imaginando quantas roupas e quantas peles eles já perfuraram. O mais perturbador não é o metal em si, mas a ideia de que alguém projetou, construiu e manteve aquilo com um propósito específico. É um lembrete de que a crueldade pode ser planejada com a mesma minúcia que um artista dedica a uma obra-prima. Enquanto você contempla, quase ouve o som de vozes medievais sussurrando sobre feitiçaria, sobre pactos ocultos e sobre a necessidade de purificação. Parece absurdo hoje, mas em um tempo em que doenças eram vistas como maldições e tempestades como castigos divinos, a cadeira se tornava uma ferramenta de justiça. Você dá um passo para trás e respira fundo, tentando afastar a sensação de estar cercado por pregos invisíveis. É como se até o banco mais confortável da sua casa agora guardasse um leve desconforto, uma lembrança de que sentar-se nem sempre significou repouso. Você caminha mais adiante e se depara com uma estrutura que, de longe, poderia ser confundida com um simples banco de madeira, mas ao se aproximar, percebe o verdadeiro terror. Diante de você está o cavalo espanhol, também conhecido como o burro da dor. É uma prancha estreita, em forma de V invertido, com o topo afiado como o dorso de uma lâmina. O prisioneiro era despido e colocado sentado ali, montando a estrutura como se fosse um cavalo. Só que, em vez de couro e músculos, o que havia sob ele era pura madeira cortante. Mas não parava por aí. Para intensificar a dor, pesos eram amarrados aos tornozelos, puxando o corpo cada vez mais para baixo, fazendo com que o vértice da madeira pressionasse contra a carne sensível. O resultado? Uma mistura de dor lancinante e desespero, como se o próprio corpo fosse dividido lentamente. Um fato amplamente conhecido é que esse instrumento ganhou notoriedade na Inquisição Espanhola, mas não era exclusivo dela. Versões semelhantes eram usadas em tribunais de caça às bruxas e até em castelos como forma de punição disciplinar. A curiosidade fica por conta de relatos de que alguns carrascos, em tom de ironia, chegavam a batizar o cavalo com nomes engraçados, como se fosse um animal de estimação. Havia quem chamasse de corcel de Satanás ou manso pônei do diabo. Humor negro medieval, do tipo que faria até o mais cínico dos comediantes de stand-up engolir seco. Será que o cavalo espanhol era sempre usado até causar lesões permanentes, ou em muitos casos, funcionava apenas como forma de humilhar e arrancar confissões? Afinal, só a visão do condenado pendurado, com o rosto distorcido de dor, já servia como espetáculo de controle social. Você se aproxima e imagina quão absurda é a cena. Multidões reunidas, não para assistir a um torneio de cavaleiros, mas para ver alguém sofrer montado nesse animal de madeira. É quase como pensar em um parque de diversões macabro, onde o ingresso era pago em sangue e lágrimas. Enquanto observa, você sente uma pontada de desconforto só de imaginar a pressão sobre o corpo. E aí surge aquele pensamento inevitável: se hoje reclamamos de uma bicicleta desconfortável na academia, talvez não tenhamos ideia do que realmente significa sofrer montando. Você se afasta, mas a imagem permanece gravada, como uma sombra invisível que acompanha seus passos. O cavalo não relincha, mas ecoa histórias de dor que atravessaram séculos. Você avança por mais um corredor, e o som abafado de ecos metálicos guia seus passos até uma sala circular. No centro dela, há algo que se assemelha a um grande barril de madeira, reforçado por tiras de ferro. A princípio, poderia passar por um simples recipiente de armazenamento de vinho ou grãos, mas logo você percebe que a função dele era muito mais sombria. Esse era o chamado tambor da morte. O condenado era colocado dentro do barril, com apenas a cabeça e, às vezes, as mãos expostas por buracos na madeira. O resto do corpo ficava comprimido, sem espaço para se mover. Era uma prisão portátil, mas também um palco de humilhação pública. Empurravam o tambor pelas ruas, forçando a vítima a caminhar ou ser arrastada, enquanto recebia zombarias, restos de comida e, frequentemente, coisas bem menos higiênicas arremessadas pela multidão. Esse tipo de punição era usado tanto em vilas europeias quanto em exércitos medievais. Servia para punir soldados por delitos menores, como roubo ou deserção. Uma espécie de castigo disciplinar que não exigia execução imediata, mas deixava marcas de vergonha e dor por toda a vida. Algumas versões menores desse instrumento,
em que a vítima era obrigada a permanecer de joelhos dentro do tambor. O resultado era tão ridículo quanto cruel. Parecia uma tartaruga humana arrastada de um lado a outro, incapaz de se levantar ou se defender. O tambor da morte era usado apenas como punição humilhante, em certos casos, realmente levava ao fim do prisioneiro, já que a falta de higiene e a compressão prolongada poderiam causar infecções, lesões graves e até sufocamento. Você se aproxima mentalmente da cena e imagina o quão claustrofóbico deveria ser. Estar trancado em um espaço apertado, ouvindo o riso cruel ao redor, sem poder reagir. É como estar preso em uma lata de conserva, só que você é o recheio. De repente, você lembra daquela vez em que entrou em um brinquedo inflável para crianças, apertado, cheio de gente, e pensou: preciso sair daqui antes que enlouqueça. Multiplique essa sensação por 100 e acrescente o cheiro insuportável de ruas medievais. Pois é, não é difícil concluir que a experiência era, no mínimo, desesperadora. Enquanto caminha para a saída da sala, você percebe que o silêncio volta a dominar, mas dentro de sua mente ainda ecoa a batida invisível daquele tambor. Não é música, não é ritmo, é apenas o som abafado da humilhação que atravessou séculos. Você atravessa um arco pesado de pedra e chega a uma câmara que parece mais fria do que as anteriores. No centro dela, repousa uma estrutura que lembra um sarcófago, alto, com dobradiças laterais. É impossível não pensar em um armário de ferro, mas a decoração deixa tudo ainda mais perturbador. Gravuras em baixo-relevo, rostos de santos e demônios, todos com expressões exageradas, recobrem sua superfície. Esse é o infame caixão de ferro, também conhecido em versões posteriores como a donzela de ferro. A ideia era simples e cruel. A vítima era colocada dentro do caixão, que se fechava como um guarda-roupa. Em algumas versões, o interior possuía pontas afiadas, não necessariamente para perfurar de forma letal, mas para imobilizar, rasgar a pele em múltiplos pontos e causar dor contínua. Imagine ficar de pé, sem espaço para se mover, com ferro frio pressionando seu corpo, enquanto o ar se tornava cada vez mais rarefeito. Há relatos sobre a donzela de ferro que surgiram tardiamente, no século XVIII, usados muitas vezes para retratar a Idade Média como um período particularmente bárbaro. Muitos historiadores defendem que os relatos foram exagerados ou mesmo inventados. No entanto, caixões de ferro ou madeira, usados para confinamento prolongado, são registrados em fontes confiáveis. O caixão tinha orifícios na altura da boca ou dos olhos, permitindo que a vítima fosse alimentada minimamente, prolongando o suplício por dias. Era a tortura da expectativa, o prolongamento calculado de um fim inevitável. Alguns acreditam que ela tenha sido inspirada em combinações de outros instrumentos, como o tambor da morte e jaulas metálicas suspensas. Você imagina a sensação de entrar nesse sarcófago de ferro, as portas se fechando lentamente, como em um filme de terror barato em que você grita "não entra aí". Só que, dessa vez, não é um ator. É você. Sem trilha sonora dramática, apenas o som metálico da fechadura travando. É engraçado, de um jeito mórbido, pensar que, hoje, as pessoas pagam para entrar em câmaras sensoriais de flutuação, para relaxar em silêncio e escuridão. Talvez o caixão de ferro fosse a versão medieval, mas sem sal do Himalaia nem playlists de spa, claro. O ferro frio contra a pele, a imobilidade, a falta de luz. É como estar em uma versão medieval de um elevador lotado, mas sem a esperança de que as portas se abram no próximo andar. Você recua devagar, e por um instante quase espera ouvir o rangido das dobradiças se fechando atrás de você. Mas não, o caixão permanece imóvel, como se estivesse apenas esperando o próximo curioso, ou seria você. Você segue por um corredor que parece se alongar mais do que deveria, até que um salão amplo se abre à frente. Ali, no centro, repousa uma estrutura circular de madeira, elevada como se fosse um palco. Você percebe imediatamente que não é uma simples roda de carroça, embora seja, na essência, uma. Essa é a temida roda de quebra, também chamada de roda de suplício. Na Idade Média, ela era usada como forma pública de punição, e só de pensar nisso já dá calafrios. O condenado era deitado sobre a roda ou, em versões ainda mais dramáticas, preso a uma plataforma e então espancado com barras de ferro até que os ossos se partissem. Em seguida, o corpo, às vezes ainda vivo, era entrelaçado entre os raios da roda e exposto em praça pública. Era espetáculo, aviso e, claro, humilhação. Essa prática foi usada em vários reinos europeus até o século XVIII.
Alguns registros falam de execuções em que a vítima permanecia viva por horas, até mesmo dias, dependendo da força da pancada e da resistência do corpo. Em certas regiões, acreditava-se que o tempo que a vítima sobrevivia na roda era sinal de sua culpa ou inocência. Se resistisse por muito tempo, alguns diziam que era prova de um pacto demoníaco. Outros viam como sinal de intervenção divina. Ou seja, qualquer que fosse o caso, você estava sempre perdido. Alguns defendem que a parte mais cruel era a exposição pública, o corpo deixado aos corvos como lembrança constante da autoridade do poder feudal. Você observa a roda e não consegue deixar de imaginar. Seria como um cruzamento macabro entre cama elástica e roleta de cassino. Mas, claro, sem diversão ou fichas de aposta, apenas ossos quebrando. Talvez você pense que seria melhor do que o caixão de ferro, mas a verdade é que não há comparação justa. É como perguntar se você prefere uma multa ou um incêndio em casa. Nenhuma opção é realmente boa. Você se aproxima da roda, passa a mão pela madeira gasta. As marcas parecem quase ossos fossilizados incrustados ali, mas são apenas rachaduras. Ou não. Por um instante, você tem a impressão de ver uma sombra se mover nos raios da roda, como se alguém ainda estivesse preso nela, girando lentamente. E então você percebe o silêncio. Nem vento, nem eco. Apenas você, a roda e uma sensação de que não deveria ter parado aqui por tanto tempo. Você atravessa um arco estreito e entra em outra sala mal iluminada. O cheiro de madeira úmida e ferro enferrujado é tão forte que parece prender-se ao fundo da garganta. No centro, repousa uma estrutura alongada, feita de tábuas maciças, com cordas e roldanas em cada extremidade. É o cavalete de estiramento, uma das punições mais temidas da Idade Média. Você se aproxima devagar, quase contra sua vontade, e logo entende seu propósito. O condenado era amarrado pelos pulsos em uma extremidade e pelos tornozelos na outra. Então, lentamente, as cordas eram puxadas através de manivelas, esticando o corpo além de seus limites naturais. Não era uma morte rápida, mas um espetáculo de dor prolongada. O fato histórico conhecido é que o cavalete foi usado não apenas na Europa medieval, mas também em diferentes tribunais inquisitoriais ao longo dos séculos. Seu uso era, muitas vezes, associado a confissões forçadas. Afinal, poucas pessoas conseguiam manter silêncio enquanto seus músculos eram rasgados e articulações deslocadas. Em alguns registros, há menção de que, após uma sessão de estiramento, certos condenados eram tão alongados que podiam ganhar alguns centímetros extras de altura. Não que isso fosse vantagem, afinal, era um alongamento irreversível, e normalmente acompanhado de danos permanentes. Há quem diga que, em muitos casos, a intenção real não era obter confissões, mas sim garantir que todos os presentes jamais ousassem desafiar o mesmo destino. Você passa os dedos sobre a madeira gasta e sente as marcas profundas de cordas que, ao longo dos séculos, cortaram a pele de dezenas de prisioneiros. Por um instante, você quase ouve o rangido da manivela, lento, ritmado, e um suspiro abafado no ar. É como se a sala ainda guardasse ecos de gritos passados. E é então que a mente divaga. Se isso fosse hoje, provavelmente haveria quem chamasse o cavalete de equipamento fitness extremo. Imagine só, academias vendendo o alongamento medieval definitivo. Uma piada de humor sombrio, mas não tão distante da realidade de como as pessoas transformam dor em espetáculo até hoje. Você se afasta, mas o som imaginário da corda sendo puxada continua ecoando em sua cabeça. A cada passo, parece que alguém, invisível, ainda gira a manivela devagar, como se estivesse apenas começando a sessão. Você chega finalmente a uma câmara que parece mais aberta, quase ao ar livre, com tochas presas às paredes e cinzas espalhadas pelo chão. No centro, um pequeno altar de pedra com restos de carvão e marcas de queimaduras revela o método mais temido de todos, o julgamento pelo fogo. Aqui, o calor não é apenas físico, é simbólico, religioso e social. Na Idade Média, o fogo era visto como purificador. Acreditava-se queimar o corpo de um condenado, ou mantê-lo exposto às chamas até provar sua culpa ou inocência, revelaria a verdade que os olhos humanos não podiam enxergar. Você imagina a tensão, o acusado amarrado, a multidão esperando, o cheiro de madeira queimada misturado à ansiedade no ar. Cada centímetro que o fogo avançava era um segundo de suspense público. O julgamento pelo fogo era frequentemente usado contra hereges, bruxas e pessoas acusadas de traição. Apesar de parecer bárbaro,
Em algumas regiões a prática tinha regras estritas, limitando o tempo de exposição às chamas ou utilizando grades de ferro para proteção parcial, tentando provar inocência sem provocar morte imediata. Em certos relatos, acredita-se que algumas vítimas sobreviveram a pequenas chamas, saindo com cicatrizes permanentes, e isso era interpretado como prova de inocência divina. A multidão, claro, não deixava de sentir espanto e medo diante desses sobreviventes queimados parcialmente. Muitos concordam que o real objetivo não era apenas determinar culpa, mas também reforçar a autoridade religiosa e secular sobre a população. Você observa mentalmente a cena, a vítima, as chamas dançando ao redor, a multidão em silêncio expectante. É impossível não sentir a tensão, a mistura de medo e curiosidade humana diante do sofrimento alheio. E, enquanto caminha para fora, percebe que a sensação de calor do fogo ainda permanece, não sobre a pele, mas na mente. Este é o fim do caminho pelos instrumentos de punição mais bizarros da Idade Média. Cada sala, cada corredor, cada objeto carregava uma história de dor, humilhação e controle social, mas também de criatividade humana na invenção da punição. Você respira fundo, sentindo o peso das eras, e se prepara para deixar esse mundo sombrio para trás. Você caminha até a praça central de uma cidade medieval, e antes mesmo de chegar perto, já ouve o burburinho da multidão. Risadas, vaias, gritos misturados àquele cheiro de suor humano comprimido em um espaço pequeno. No meio de tudo isso, um espetáculo nada agradável acontece. Alguém está sendo punido não com sangue ou dor física imediata, mas com algo talvez mais cruel, a vergonha. O corpo do condenado está preso em uma espécie de estrutura de ferro, mas o detalhe mais curioso é o que cobre o rosto dele. Uma máscara grotesca, com orelhas exageradas, nariz desproporcional, boca alongada em riso forçado. Parece quase uma caricatura de papelão, mas feita em metal. Essas eram chamadas de máscaras infames ou máscaras de vergonha, criadas para expor não apenas o corpo, mas também a reputação do condenado ao ridículo público. Você se aproxima, e é impossível não imaginar a sensação de ter que passar horas, às vezes dias inteiros, preso com um peso no rosto que não apenas machuca, mas impede até de falar ou respirar direito. Tudo isso enquanto vizinhos, colegas de ofício e até crianças jogam restos de comida e insultos. É como se a punição fosse projetada para transformar cada pessoa na plateia em cúmplice. Historicamente, o uso de tais máscaras não era apenas folclore. Em algumas cidades alemãs e italianas do período medieval, as máscaras vinham acompanhadas de correntes presas ao pescoço, para que o condenado fosse obrigado a andar pela cidade, literalmente arrastando sua vergonha pelas ruas. Alguns registros indicam que havia modelos diferentes para cada tipo de delito. A língua de ferro longa para quem falava demais, o focinho de porco para quem era considerado ganancioso, ou até orelhas de burro para os que eram acusados de estupidez ou preguiça. Você pensa em como, hoje, as redes sociais às vezes funcionam de maneira parecida. Um deslize, uma frase fora de contexto, e lá está a multidão moderna, pronta para vestir a máscara digital da vergonha em alguém. Talvez não haja ferro no rosto, mas a pressão psicológica pode ser quase idêntica. No canto da praça, outro exemplo chama a atenção. Uma mulher está presa em um poste com uma placa pendurada no pescoço. Nela, está escrito crime, fofoca ou língua afiada. A multidão se diverte, como se fosse um programa de auditório ao vivo, onde a humilhação é a principal atração. Historicamente, registros mostram que, muitas vezes, as pessoas presas nessas situações acabavam sendo agredidas ou mesmo feridas de forma irreversível. Afinal, quando você dá poder a uma multidão, nunca sabe até onde ela vai. Curiosamente, historiadores ainda discutem se essas práticas eram tão frequentes quanto as crônicas descrevem ou se eram usadas como exemplo, um tipo de ameaça simbólica para manter a ordem. O fato é que a ideia da vergonha como punição era real, e talvez tão temida quanto o açoite ou o calabouço. Enquanto você observa, percebe como o tempo parece passar mais devagar para quem está preso sob o peso da zombaria coletiva. Minutos se transformam em horas, e a dor não está apenas nos músculos tensionados, mas em algo mais profundo, a alma esmagada pelo riso alheio. E aí vem a ironia. Você imagina que, se fosse transportado para essa época, bastaria uma piada mal colocada ou um comentário atravessado para acabar desfilando com uma dessas máscaras ridículas. E convenhamos, você provavelmente não sobreviveria nem 10 minutos sem reclamar. Você caminha por uma viela estreita e percebe um grupo curioso reunido em frente a uma casa de madeira. Não há gritos, nem sangue, nem correntes pesadas balançando. Em vez disso,
Há risadinhas abafadas e olhares maliciosos. No centro da cena, um homem está sendo obrigado a usar uma sela de madeira desconfortável em formato de pirâmide invertida, conhecida como cavalo da vergonha. Ele se equilibra ali com dificuldade, as pernas afastadas, o peso do corpo forçando contra a borda afiada da estrutura. Algumas vezes, sacos de pedra eram amarrados em seus tornozelos para aumentar a pressão e prolongar a tortura. É impossível não sentir um arrepio só de imaginar a dor física acumulada, mas a parte mais cruel é o riso coletivo que acompanha cada minuto da cena. O castigo era aplicado muitas vezes para crimes considerados menores, como adultério, calúnia ou até mesmo brigas de taverna. O objetivo não era matar, mas humilhar, e garantir que o condenado nunca esquecesse a sensação de ser reduzido a um espetáculo público. Era quase como uma rede social ao vivo da Idade Média, só que sem botão de desligar. Você observa a multidão e nota que até crianças jogam frutas velhas e lama no homem. Alguns adultos gritam apelidos que parecem mais dolorosos do que o próprio castigo físico. É uma coreografia cruel, onde a vergonha é o verdadeiro espetáculo. Você avança pela praça principal e encontra outro tipo de espetáculo punitivo, este ainda mais peculiar. Uma plataforma foi erguida no meio do mercado, e sobre ela uma mulher está presa por um enorme colar de ferro em formato de sino, o chamado colarete da desonra. A cada movimento que ela faz, o metal chacoalha e ecoa um som irritante, garantindo que todos saibam onde ela está. Esse tipo de punição era aplicado, na maioria das vezes, a quem cometia fofocas, difamações ou falava demais em público. Na lógica medieval, uma língua afiada merecia ser controlada com ferro. Historiadores ainda discutem se o peso do artefato era realmente mortal ou apenas uma forma de prolongar a humilhação, mas o fato é que muitos sofriam feridas no pescoço e ombros devido ao uso prolongado. Você observa o olhar da mulher, não há gritos, apenas a exaustão de ser exibida diante de todos, como se fosse um lembrete ambulante de o que não fazer. O curioso é que, ironicamente, esse tipo de castigo transformava o punido em atração pública. Pessoas se aproximam, comentam, fazem piadas, e de repente a fofoca que antes era um crime vira o centro da praça. Enquanto caminha ao redor, percebe o quão teatral era a justiça medieval. A punição não precisava de sangue para ser dolorosa, bastava um som de sino constante, lembrando ao condenado, e a todos ao redor, que a vergonha nunca ficava em silêncio. Você segue adiante e chega a um pátio onde um grupo de homens ri alto, quase em coro. No centro, um rapaz está preso em um dispositivo curioso, uma cadeira de ferro com correntes, posicionada sobre um lago raso. Esse era o chamado banho forçado. A mecânica era cruel na sua simplicidade. O condenado era preso à cadeira e mergulhado repetidamente na água fria, erguido apenas quando começava a se debater em desespero. Não era uma execução, mas uma coreografia de sufoco e alívio. Alguns registros sugerem que esse método era aplicado a bêbados reincidentes, hereges suspeitos ou mesmo comerciantes acusados de enganar fregueses. Historiadores ainda discutem se o objetivo era purificação simbólica ou apenas sadismo comunitário. Você observa a cena e percebe como o público participa ativamente. Cada vez que o rapaz é mergulhado, os gritos de incentivo crescem, como se fosse uma competição esportiva. A água escorre de seu rosto, misturada a lágrimas que ninguém distingue. O frio, a pressão nos pulmões, a expectativa do próximo mergulho, tudo se mistura em uma tortura psicológica que provavelmente ficará gravada para sempre. E, como se não bastasse, o humor medieval não poupava exageros. Às vezes, cubos de gelo eram jogados na água, ou ainda pedaços de lixo flutuavam ao redor, transformando o castigo em um banho público de humilhação. Você não consegue evitar pensar que, se fosse hoje, alguém certamente transmitiria aquilo em live, com comentários sarcásticos no chat. Você continua pelo corredor úmido da masmorra e, atrás de uma porta pesada, encontra um espaço onde o silêncio é quebrado por um barulho estranho, como se pequenas garras arranhassem madeira. Ao se aproximar, percebe o dispositivo, a chamada coroa de ratos. A cena é perturbadora na sua engenhosidade. O prisioneiro está preso a uma cadeira, com o abdômen exposto. Sobre ele, uma caixa de madeira foi firmada, aberta apenas em sua extremidade inferior. Dentro da caixa, ratos se movem inquietos. A outra abertura está tampada por brasas em brasa. Diante do calor insuportável, os animais buscam escapar, e só há um caminho disponível, para baixo.
O método, citado em crônicas de diferentes regiões da Europa e também em relatos das Américas coloniais, era mais psicológico do que físico nos primeiros instantes. O condenado sabia exatamente o que estava para acontecer, e o terror antecipado já o fazia gritar antes mesmo que os ratos começassem a escavar. Historiadores ainda discutem se era uma prática realmente recorrente ou se a igreja e escritores da época a utilizavam como metáfora, para assustar e intimidar. Você observa como os assistentes controlam cada detalhe, o ritmo em que as brasas são aproximadas, o número de ratos dentro da caixa, até mesmo a escolha dos animais. Alguns preferiam ratos famintos, outros os que já estavam acostumados a ambientes fechados. A crueldade estava na precisão, como se fosse uma receita cuidadosamente planejada. O público, nesse caso, raramente presenciava o castigo, pois era feito em ambientes fechados, talvez por medo de pânico coletivo. Ainda assim, a fama da punição se espalhava como fogo. E a próxima sala traz um objeto que, à primeira vista, parece quase banal, um banco simples de madeira. Só que este não é um assento qualquer, trata-se do banquinho de tortura, também conhecido como o cavalete do interrogatório. O condenado era colocado sobre o banco, preso pelos pulsos e tornozelos. À medida que os executores giravam manivelas ou puxavam cordas, o corpo era esticado lentamente, separando articulações e forçando músculos além do limite. O som dos tendões estalando ecoava de forma arrepiante, mas, mais uma vez, a intenção principal não era destruir fisicamente, e sim quebrar a mente. Afinal, bastava ver a corda se movimentar para que muitos confessassem qualquer coisa antes da dor real começar. Esse método tinha um apelo particular porque era ajustável. O carrasco podia decidir até onde ir, apenas alguns centímetros para assustar, ou prolongar o estiramento até deslocar ombros e quadris. Havia registros de que, em certos tribunais, os réus eram colocados no banquinho apenas durante alguns minutos como forma de lembrar o que estava em jogo. Um detalhe era que os manuais da época mencionam: havia uma espécie de almofada colocada debaixo da lombar, não para aliviar o sofrimento, mas para aumentar a pressão no ponto exato e dar a sensação de que a espinha seria partida em dois. Algo como aqueles acessórios modernos de academia que prometem corrigir postura, só que em uma versão sombria e medieval. Historiadores ainda discutem se esse aparelho foi realmente um precursor do estiramento mais sofisticado conhecido como hack inglês ou se era uma invenção paralela, surgida em várias regiões. O fato é que o banquinho era tão simples que qualquer vila podia improvisar um. Você se pergunta, e se hoje alguém inventasse um banquinho de tortura versão fitness, com o marketing dizendo que alongar nunca foi tão intenso? Provavelmente faria sucesso em redes sociais, até que a primeira vítima percebesse que ombros não voltam para o lugar com tanto humor assim. Você atravessa mais um arco e percebe um objeto que, de longe, parece quase inocente, um conjunto de colares e anéis de ferro, empilhado sobre uma mesa de pedra. Mas basta se aproximar para sentir o frio na espinha. São os chamados colar de ferro ou gargalheiras, usados para marcar, envergonhar e punir pequenos delitos. Ao contrário das grandes engenharias da dor, como o cavalete, esses instrumentos eram de uma simplicidade assustadora. Imagine um aro pesado de ferro, fechado em volta do pescoço, preso a correntes, às vezes com sinos pequenos que tilintavam a cada movimento. O objetivo não era só restringir, mas tornar o condenado um espetáculo ambulante. Você não podia dar um passo sem que todos ouvissem o som metálico denunciando sua presença. Era como se a própria vergonha tivesse virado música. Muitos eram obrigados a usar esses colares por dias ou semanas, vivendo sua vida normal, ou melhor, tentando viver. Comer era difícil, dormir quase impossível, e qualquer tentativa de escapar era denunciada pelo barulho constante. Algumas versões traziam placas de ferro gravadas com insultos ou o crime cometido. Imagine andar pelas ruas com algo pendurado no pescoço dizendo mentiroso, ladrão de pão ou fofoqueiro. Em tempos de redes sociais, seria como ter um letreiro luminoso na testa informando seu erro para todos, o tempo todo. Historiadores ainda discutem se esses colares serviam mais como método de humilhação pública ou se eram realmente considerados punições físicas. Afinal, o peso e a fricção de ferro cru sobre a pele já eram suficientes para causar feridas e infecções. Você tenta imaginar o som de uma cidade medieval onde dezenas de pessoas andavam com sinos amarrados ao pescoço. Seria quase uma sinfonia da vergonha, um coro metálico lembrando a todos que a reputação era mais importante do que conforto. O salão seguinte guarda um objeto desconcertante,
um barril de madeira reforçado com correntes e pequenos buracos circulares nas laterais. Este era conhecido como o barril da punição ou, em algumas regiões, o castigo da bebedeira. O funcionamento era perverso em sua simplicidade. O condenado era colocado dentro do barril, com apenas a cabeça de fora, e obrigado a andar, ou tentar, carregando aquele peso desajeitado. Para crimes como embriaguez em público, a ironia era intencional, transformar o corpo em espetáculo, o bêbado em piada. Não havia dor explícita como no cavalete, mas a humilhação era profunda. O barril se tornava uma prisão portátil, e a vítima era obrigada a circular pelas ruas, tropeçando, caindo, sendo alvo de risadas e insultos. Crianças atiravam pedras, vizinhos cuspindo, e até parentes tinham vergonha de se aproximar. Algumas variações incluíam restos de comida velha dentro do barril, forçando o condenado a suportar o mau cheiro. Outras versões restringiam os braços, impossibilitando qualquer equilíbrio. O fato é que registros apontam para sua presença em diferentes regiões da Europa, sempre com o mesmo objetivo: expor o erro como piada cruel. Um detalhe: em algumas cidades, o barril era decorado com pinturas de animais ridículos, como porcos ou jumentos, para reforçar a zombaria. Você consegue imaginar alguém sendo obrigado a desfilar vestido de meme medieval pela praça, enquanto todo mundo ria? Pois é. A diferença é que naquele tempo, não havia botão de deletar. E enquanto você observa aquele barril vazio, ainda sente o eco distante das gargalhadas. Você chega agora a uma sala que parece um celeiro antigo, com fardos de palha empilhados e um grande círculo de pedras no chão. No centro, um objeto curioso, uma máscara de ferro retorcida, moldada como um focinho de animal. Trata-se da máscara da vergonha, usada sobretudo contra mulheres acusadas de fofoca ou comportamento indesejado. Essa máscara era colocada sobre o rosto, prendendo a boca com uma peça de ferro que impedia a fala. Algumas tinham formas grotescas, rostos de porcos, cabeças de cabras, ou até caricaturas exageradas. O propósito era óbvio: silenciar e ridicularizar. A pessoa era obrigada a andar pela cidade com aquele adereço, muitas vezes acompanhada de correntes, e servia de exemplo para todos. O peso do ferro machucava a pele, e o simples ato de respirar se tornava sufocante. Um detalhe ainda mais sinistro: certas versões da máscara tinham uma pequena lâmina ou pino interno colocado na altura da língua. Se a vítima tentasse falar, mesmo um murmúrio, a lâmina feria imediatamente. Era um lembrete doloroso de que silêncio absoluto era a única opção. Essa máscara da vergonha nasceu como punição formal e era usada de maneira informal por comunidades. Mas o fato é que há registros em diferentes cidades da Europa, sempre associada à disciplina moral e social. Curiosamente, esse tipo de punição ecoa até hoje. Afinal, não estamos tão longe das máscaras sociais modernas, aquelas em que você precisa sorrir para o mundo, mesmo que por dentro esteja gritando. A diferença é que, pelo menos, nossas versões atuais não vêm com pregos. Você observa a máscara pendurada na parede. Vazia, ela parece apenas uma peça de ferro enferrujada. Mas basta imaginá-la sobre o seu rosto para sentir a pressão, o calor, o silêncio forçado. E nesse silêncio, você percebe algo curioso. Talvez o medo maior não fosse a dor, mas a perda da própria voz. Agora que você percorreu esse labirinto de sombras, pode relaxar. Sinta seus pés apoiados firmemente no chão, as mãos repousando suavemente ao lado do corpo. Imagine que o ar que você respira está leve, perfumado com lavanda e com uma brisa calma passando pelo rosto. Cada som ao seu redor desaparece lentamente, substituído por uma serenidade profunda e reconfortante. Permita-se abandonar o peso da história que acabou de conhecer. Não há perigo real aqui, apenas ecos do passado. As salas e instrumentos medievais se transformam em lembranças, e cada corredor escuro se dissolve como fumaça ao vento. Sinta os músculos relaxando, o coração diminuindo seu ritmo, e uma sensação de segurança crescendo em cada centímetro de seu corpo. Imagine-se flutuando em um lago calmo, a água fria e tranquila envolvendo cada parte de você, enquanto o céu acima se ilumina com tons suaves de rosa e dourado. Você está seguro, protegido, e nada do que viu ou leu pode tocá-lo aqui, neste momento. Cada respiração profunda leva embora qualquer tensão, substituindo-a por paz e conforto. E, enquanto você continua a respirar devagar, note a suavidade do ambiente ao seu redor, a quietude que agora domina. As imagens perturbadoras ficam distantes,
reduzidas a histórias que não podem mais te afetar. Sinta a segurança desse espaço tranquilo, acolhedor, onde apenas a calma e a serenidade existem. Permaneça aqui por alguns instantes, absorvendo essa sensação de alívio, e saiba que, ao abrir os olhos novamente, você carrega consigo apenas paz e uma mente leve, pronta para sonhos suaves e restauradores. Boa noite e bons sonhos.